Graça e paz, meus amados irmãos. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de cada irmão. Quero pedir desde já aos irmãos que compartilhem essa mensagem, deixem seu joinha, cliquem no coração, comentem, né, para que a gente venha se alegar com a palavra do Senhor junto, né? Eu estava meditando no livro de Juízes, capítulo 16, e vendo ali a história de uma mulher que ela era estéril, né? A mãe de Sansão, ela era estéril. E ali o anjo do Senhor veio até ela e falou que ela teria um filho. E vai dar as ordenanças para ela, né? Que ela, desde já, ela não poderia comer nada impuro, beber vinho, nada disso, porque ele seria nazireno, ou seja, um homem de Deus, né? Um escolhido de Deus. E aí eu fui estudando, né? Lendo a palavra e fui observando como nós somos difíceis. Como nós somos difíceis, né? Deus levantou ali Sansão no meio daquele povo e Sansão tinha uma força extraordinária. Lá mais à frente do capítulo, você vai ver, ele passa ali, né, adiante o território dos inimigos dele, e ele vê, né, uma mulher muito bonita, vai dizer a palavra, né? E ali, dos cananeus, se não me engano. E aí ele fala com um pai dele que quer aquela mulher, para o pai dele tomar aquela mulher para ele. Mas a palavra vai dizer que Deus permitiu, né? Deus permitiu aquilo ali para poder levar a Sansão ao propósito. Muitas vezes Deus vai permitir algo na nossa vida para nos levar ao propósito, né? E ali ele casa com aquela mulher e aí começa, né, ali guerrear contra os inimigos de Israel e eles fazendo de tudo para saber de onde vem a força de Sansão. Mais à frente nós vamos falar sobre uma mulher chamada Dalila, uma prostituta chamada Dalila, a qual Sansão também se envolve com ela. E ali ela começa a persuadir ele para descobrir de onde vem a força dele. Aí ele fala 3 vezes e ela começa, né, a dizer para ele que ele não gosta, que ele não ama, porque o coração dele não se abriu para ela, porque as 3 vezes que ele falou de onde vinha a força dele, ela não era verdade, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, um homem de Deus, um homem que desde o ventre foi escolhido, sabia qual era a sua missão, né? E sabia que ninguém poderia saber dessa situação, de onde viria a força dele, principalmente o inimigo. Aquela mulher não porque era uma prostituta, mas porque era inimiga do povo de Deus, né? E ali ele confia, e ela, ali com ele, vendeu ele praticamente, né, por algumas moedas, né, algumas pratas ali, algumas não, muitas na época, né? Creio que também agora é a mesma coisa lá. E ali, na 4ª vez, ele já fala para ela, confiando que era um segredo dele. Muitas vezes a gente confia na pessoa errada. Não é verdade? Você vê, ele estava ali com ela, ele estava ali se dedicando dias, noites ali com ela, mas ela o traiu por algumas pratas, algum ouro, né? Então nós vemos que se aquela mulher verdadeiramente amasse Sansão, ela não ia fazer isso com ele. Quantas vezes ela colocou aqueles homens ali à porta para, quando ela fazia algo que ele dissesse, eles entrarem e atacar. Mas a última vez ela conseguiu, né? Ele não conseguiu mais ficar calado. Muitas vezes é necessário nós perseverarmos, né? Nós nos calarmos, nós ficarmos em vigilância para que o nosso adversário não venha descobrir o nosso ponto fraco e tentar nos destruir, porque foi o que aconteceu com Sansão, né? Um homem formoso, né, poderoso, ele conseguiu arrancar um portão com os portais dele e colocar em cima de um monte, vai dizer a palavra do Senhor, né? Mas por quê? Porque o Espírito de Deus estava ali com ele, né? E ali do momento que ele entrega né, o seu segredo e com Deus ali para aquela mulher, ele perde
as forças, porque o Espírito de Deus se afastou dele. Quantas vezes nós, né, por falar demais, ou sei lá, acabamos fazendo com que o Espírito de Deus se afaste de nós, né? Que nós devemos orar sempre para que o Senhor esteja sempre guardando a nossa língua, guardando a nossa boca, o nosso coração, nossa mente, para que nós não venhamos fazer aquilo que vai nos trazer um mal maior lá na frente, né? E aí você vê que aqueles adversários de Sansão começou a fazer chacota da cara dele, né? Ele ficou escravizado ali. A Bíblia não vai dizer por quanto tempo, mas com certeza foi por um longo tempo, né? Porque até o cabelo dele crescer de novo. É certo que o cabelo de Sansão não fazia com que a força dele fosse tão grande. Era o próprio Deus, mas Deus queria ver aonde, né? Até onde nós chegamos em obediência, né? Até onde vai a nossa obediência com Deus, né? E ali ele vai, né, e o cabelo dele começa a crescer e vai falar a palavra do Senhor que aquele povo dá uma festa, aquele rei, daquele povo, todo o povo da vizinhança, todo o reino daquele homem estava ali, naquele palácio, chacoteando e falando que os deuses dele entregou Sansão nas mãos dele, né? E ali traz ele, né, e coloca ele ali para ficar como um bobo, vamos dizer assim, da corte, né? Para divertir a eles. Um homem que outrora matava até com queixada de jumento, né? Matava onça como se fosse um gatinho. E aí se encontra numa situação dessa por causa que não soube guardar o seu segredo. E ali, né? Ele vai e fica ali, pede aquele moço que levava ele, que colocasse ele diante dos dois pilares, né? Que sustentava aquela casa, aquele local, né? Aleluia. Muitas vezes nós temos que vigiar muito. Vigiar muito. E aquele homem faz o quê? Coloca ele diante daquelas duas pilastras, né? E ele se posiciona com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E ele clama a Deus, né? Ele clama a Deus para que Deus traga de volta as forças dele, pelo menos uma vez mais. E vai dizer a palavra ali que naquele dia, na morte dele, ele matou mais pessoas do que quando ele estava vivo, né? Porque ali ele clamou a Deus e com certeza pediu perdão ao Senhor e o Senhor o perdoou, né? Então, nós temos que vigiar, né? Ter muito cuidado, né? Com o que nós falamos e com o que nós fizemos. E eu quero deixar mais um versículo aqui para encerrar, né? Que está lá no livro de Isaías 33, aleluia, que o contexto vai dizer assim: os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, aleluia, a sua glória e felicidade. Então aqui no livro de Isaías nós vamos ver ali um contexto do que aconteceu com Sansão. Por quê? Porque Sansão destruiu aquele povo, né? Matou todos. No dia da morte dele, ele matou mais inimigos do que antes, né? E aqui está falando de uma restituição. Ali ao povo de Israel, né? Naquela época, a família dele, de Sansão, foi lá, pegou o corpo dele, levou, como todo mundo sabe a história, né? E aqui nós vemos Deus destruindo os nossos inimigos, nossos adversários. Não foi diferente com ele. Ele ficou cego, ele perdeu os 2 olhos dele, porque ele ficou cego, né? Eles queimaram os olhos, puseram pintura para cegar ele, né? E aqui no versículo 1 ao 3 vai dizer assim, ó: ai de ti, despojador, que não foste despojado e que ages perfidamente contra os que não agem perfidamente. Ou seja, ai daqueles que faz, né, maldade com aqueles que não fez maldade nenhuma, ou que despoja de algo a qual aqueles não fizeram com eles, né? Aleluia. Contra ti, acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempo de tribulação. Aleluia. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua
exaltação, as nações serão dispersas. Aleluia. Então aqui Isaías, né, ele começa a falar, ai daquele, né, aleluia, que faz esse tipo de coisa, né, e ele fala, Senhor, sê tu nosso braço forte a cada dia, a cada manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero dizer para você e para mim nesta hora de hoje, que o Senhor é e continuará sendo o nosso braço forte, aquele que nos levanta, aquele que nos fortalece, aquele que nos põe de pé todos os dias da nossa vida, aquele que chama a existência na minha e na tua vida o que não existe, que nós viemos confiar no braço forte do Senhor. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu em teu favor, que a mão do Senhor entre com justiça na tua casa, naquilo que tu tem ansiado. Eu quero louvar a Deus por essa palavra, por essa oportunidade, que o Senhor vá de encontro à tua necessidade, em nome de Jesus, amém? Fique na paz, creia no Senhor, não te afaste da presença do Senhor por nada deste mundo, porque não é fácil a gente estar na presença do Senhor, imagine sem Ele, né? Que o Senhor abra as comportas do céu em nosso favor, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco. Compartilhe, deixe o teu joinha, me ajude a levar a mensagem do Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e de bênção para a honra e glória do nome dEle. O que daria eu e você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe.